Aleluia. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela é clara quando declara que a igreja do Senhor, ela deve fazer discípulos de todas as nações, amém? E nós sabemos que quando nos propomos a fazer discípulos, nós nos colocamos num lugar de enfrentamento ao reino das trevas. E nesse lugar de enfrentamento, uma batalha se estabelece. Eu queria então compartilhar uma palavra com você nessa noite, baseado no livro de Josué, acerca da possibilidade de um contra-ataque do inimigo às nossas vidas, para que essa palavra ela venha trazer luz ao seu entendimento e nos ensinar como nós devemos nos comportar num momento assim. O livro de Josué, ele descreve a conquista da terra de Canaã sob a liderança de Josué, o sucessor de Moisés. O seu nome, Josué, quer dizer Jeová salva ou Jeová é a salvação. O tema do livro de Josué é a vitória por meio da fé. Esse livro, ele nos ensina muito acerca da nossa vida cristã. E a terra que Deus, então, prometera a Abraão, agora estava sendo conquistada. Assim declara a palavra do Senhor. Josué, ele começou esse processo de conquista sobre algumas cidades chaves, como o exemplo de Jericó e também a cidade de Ai. E a conquista da terra, sob a liderança de Josué, ela não foi completa, mas eles adentraram e eles tomaram posse da terra. Mas mesmo depois de estabelecidos na terra, eles continuaram a encontrar resistências. E sabe, amados irmãos, isso tem tudo a ver com a nossa vida em Cristo. A Bíblia nos ensina que lá na cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós, que ali Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós, Ele nos perdoou. A palavra nos ensina de que o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, ele é poderoso para nos tornar aceitáveis diante de Deus. A Bíblia nos diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, amém? E a palavra então nos ensina que pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus, quando aceitamos aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E a palavra nos ensina que a vontade de Deus é que tenhamos uma vida abundante. Mas o fato é que nós percebemos que nem sempre nós desfrutamos dessa realidade de uma forma plena na nossa vida. E é sobre isso então, como eu declarei, que nós queremos compartilhar nessa noite, porque às vezes nós vamos encontrando resistências para que nós possamos viver essa vida plena de Deus, conquistada por Jesus Cristo em nosso favor. Mas a gente vai observar também, falando aqui da conquista de Canaã por parte de Josué, que conforme o plano de Deus, coube às tribos de Israel, individualmente, eles foram removendo lentamente fortalezas que ali haviam se estabelecidos, para que eles pudessem então conquistar toda aquela terra. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, e é o que eu quero compartilhar com você nessa noite, é um episódio que nos narra o capítulo 7 do livro de Josué. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, e nós vamos fazer a leitura de todo esse capítulo, e depois eu quero trazer umas aplicações práticas para a sua vida e também para a minha vida. Então abra a sua Bíblia
No livro de Josué, capítulo 7, Josué capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim, olha: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, ou talvez a sua versão possa dizer consagradas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram de diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e puseram sobre a cabeça, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nós contentado em ficar do outro lado no Jordão. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás do teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou, quebrou a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse da tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez, e não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim.
Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros aos que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e os colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, o filho de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos e as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acó. Josué disse a Acã: porque você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los os queimou, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar se chama Vale de Acó até o dia de hoje. Você pode dizer amém? Aleluia. Glória ao Senhor pela sua palavra, meus amados irmãos. A partir desse relato, o que eu quero enfatizar com você nessa noite é a possibilidade de retaliação, ou a possibilidade de um contra-ataque do reino das trevas às nossas vidas, na medida em que nós avançamos estabelecendo o reino de Deus. De uma forma bem simples, você pode entender a retaliação exatamente como um ato de contra-ataque do reino das trevas às nossas vidas. Agora, o que é que possibilita, o que é que torna possível, o que é que concede, o que é que dá concessão para que o reino das trevas ele possa se levantar contra as nossas vidas? Esse texto ele tem algo a nos ensinar. Primeiro, a palavra de Deus vai dizer para nós que Acã ele se apossou de coisas consagradas, ou de coisas malditas, de coisas que eram anátemas, coisas as quais o Senhor já havia predito de que Israel não deveria tomar sobre si. E então, quando Acã ele toma dessas coisas consagradas, a palavra do Senhor ela nos ensina que a ira do Senhor se acende contra a nação de Israel. O que é que nós aprendemos aqui? Todas as vezes que eu e você tomamos coisas consagradas, todas as vezes que eu e você tomamos sobre a nossa vida aquilo ao qual o Senhor condena, coisas desprezíveis e malditas aos olhos do Senhor, a ira do Senhor se acende contra as nossas vidas. Porque, queridos, a palavra nos ensina que o nosso Deus, Ele é santo. E sendo santo, Ele também nos chama para uma vida santa. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: sede santos porque eu sou santo. Ele nos ensina de que nós devemos viver uma vida de santidade. E santidade está atrelada à obediência. Uma vida de obediência é uma vida santa. E a gente percebe aqui a palavra do Senhor declarando que Acã fez aquilo que era horrível aos olhos do Senhor. Então nós aprendemos aqui que o Senhor ele vai mostrar a Josué que a derrota de Israel é consequência do seu pecado. Queridos, imagina comigo, a palavra vai dizer para nós que Israel está avançando na conquista de Canaã, sabe? E eles vão devorando, destruindo todos os povos inimigos. E a Bíblia diz para nós que então ele manda espias até a cidade de Ai. E eles então trazem para Josué o relato de que a cidade ela é insignificante diante do poderio de Israel. A tal ponto que eles precisam apenas de uns poucos homens, uns 3.000 homens, para que eles possam vencer, destruir aquela cidade e tomar posse dela nesse processo de conquista. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que quando eles assim fazem, eles viram as costas e eles fogem de Ai, e a palavra diz que pelo menos uns 36 foram mortos e muitos outros foram colocados para correr. A Bíblia diz então que Josué, ele
ele se coloca diante do Senhor em contrição e ele chora e ele diz: Senhor, eu não entendo. Era melhor que o Senhor tivesse nos deixado no Egito, morrendo lá, do que o Senhor nos trazer para esse lugar e nos fazer passar por uma situação como essa. E o Senhor olha para Josué e diz assim: por que você está com o seu rosto no chão? Por que você está lamentando diante da minha presença? Israel pecou e a sua derrota é consequência do seu pecado. Sabe, meus amados irmãos, às vezes nós estamos vivendo uma situação assim na nossa vida. Às vezes nós estamos chorando, às vezes nós estamos lamentando, porque nós não conseguimos nos manter de pé, porque nós somos perseguidos, porque o inimigo tem levado vantagem sobre a nossa vida. E muitas vezes nós estamos chorando, mas a palavra do Senhor quer mostrar para nós que existe a possibilidade de que exista algo fora do lugar na nossa vida. O pecado, querido, ele concede, né? Ele dá essa concessão para que o reino das trevas ele possa levar vantagem sobre a nossa vida. A Bíblia nos ensina que o pecado ele traz morte. E é exatamente isso que nós percebemos aqui. Então o Senhor ele diz de uma forma muito clara para Josué, dizendo assim: olha, a consequência dessa derrota é o pecado. Se nós quisermos andar em vitória, amados irmãos, nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos viver uma vida em acordo com a vontade do nosso Senhor, amém? Então, olha, quando nós nos deixamos levar pelo pecado, a palavra de Deus nos ensina que situações como essa que aconteceu a Israel, ela também se dará sobre a nossa vida. Mas aí o Senhor traz uma palavra para Josué. E essa palavra, ela deveria ser transmitida a todo Israel. E a palavra foi: santifiquem-se. Sabe, o diagnóstico já havia sido dado. O Senhor nos faz entender que a consequência da derrota era o pecado. Mas o Senhor estava dizendo: há uma esperança. Vocês precisam se santificar. Vocês precisam alinhar o coração de vocês ao meu coração. E a palavra do Senhor para Israel foi: enquanto vocês não santificarem os vossos corações, vocês não conseguirão vencer os seus inimigos. Meus amados irmãos, enquanto nós não escolhermos andar em santidade e lutarmos por isso, nós não prevaleceremos diante dos nossos inimigos, porque há uma porta aberta. E toda porta aberta é uma concessão dada, é uma vulnerabilidade. E como eu pude ouvir hoje, alguém dizia assim: olha, o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. E a primeira oportunidade que nós dermos, ele vai levar adiante o seu intento, o seu projeto, que é de roubo, de morte e de destruição. E é isso que nós percebemos aqui nessa situação. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor se dirige a Israel dizendo: olha, ainda que vocês tenham pecado, ainda que vocês tenham feito aquilo que eu abomino, ainda que a minha ira tenha se acendido contra as vossas vidas, santifiquem-se, porque se vocês se santificarem, eu farei maravilhas no meio de vós. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, aleluia. Então, queridos, o que é que nós percebemos aqui? A palavra nos ensina que o pecado ele foi exposto. O pecado ele foi tornado conhecido, porque até então Josué não tinha conhecimento disso. Para Josué, as coisas estavam funcionando como deveriam funcionar, até que o inimigo ele se levanta e ele prevalece. Sabe o que é que nós podemos aprender aqui? Que o pecado ao qual o Senhor expõe é para nos santificar e não para nos condenar. Você pode dizer amém? A palavra do Senhor, ela nos ensina que o Senhor, ele não tem prazer na nossa morte. Até porque se assim fosse, ele não teria enviado seu Filho Jesus para morrer por nós e para nos redimir. Mas a palavra diz que o pecado ele é exposto, e o pecado ele é exposto para a santificação de Israel.
Olha como nós temos declarado, esses próximos dias, eles são dias, sabe, decisivos. Esses são dias de autoexame, esses são dias de nós olharmos para nós e fazermos a oração ensinada na palavra do Senhor. Quando Davi disse assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos que sejam retos, por caminhos que sejam justos. Então a palavra do Senhor, ela nos ensina que o Senhor, Ele traz à tona, ao conhecimento, Ele expõe o pecado, para que então houvesse santificação na vida de Israel. Então, sabe o que é que me chama a atenção nesse texto? É que nós vamos ver o desfecho dele, e o desfecho dele é o apedrejamento de Acã, de toda a sua casa, de tudo que era seu, e ele também é queimado. Então nós vemos uma morte terrível. Mas sabe o que é que me chama a atenção aqui? É que essa nunca foi a intenção do Senhor. O Senhor, Ele não tinha a intenção de levar Acã à morte. E aí, como é que nós percebemos isso? A própria palavra declara isso para nós, irmãos. O próprio desenrolar da história vai mostrar isso para nós. A Bíblia diz que o Senhor, Ele dá instruções a Josué. Ele diz: olha, você vai em tribo por tribo, você vai em família por família, você vai em homem por homem. E certamente quando Josué, ele chama os anciãos e ele se levanta, os líderes das tribos, e ele diz: olha, há pecado no nosso meio, e é por isso que nós estamos sendo derrotados pelo inimigo. Mas o Senhor nos deu uma instrução, e querido, Acã estava lá. Acã, ele tinha conhecimento de que ele era o pecador, e ele teve pelo menos 3 oportunidades de se arrepender do seu pecado, e de confessar o seu pecado, e então de ser santificado, e a sorte de Israel ela ser mudada. Mas nós percebemos, preste bem atenção, eu chamo a sua atenção para isso. Percebemos que Acã, ele fica na moitinha, né, pastora? Ele fica na moitinha. Quando Josué vai em cada tribo, ele passa pela tribo de Judá, e ele diz: olha, há pecado nessa tribo. Querido, quando as coisas vão se afunilando, a gente percebe que a consciência de Acã, ela é cada vez mais viva de que ele era o pecador. E a Bíblia diz que então ele não se expõe, ele não confessa o seu pecado. E a Bíblia diz que então a sorte cai sobre a família de Acã. Sabe aquela brincadeira do tá frio, tá quente? Foi mais ou menos isso que estava acontecendo. E o negócio estava fervendo, a chapa estava esquentando. Só que a gente percebe que Acã, ele continua na moitinha. Ele continua na dele, como se nada estivesse acontecendo, como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. Até que então a sorte vai caindo homem por homem. Chega à casa do seu pai e chega até a sua vida. E aí é quando o Senhor pergunta, por meio de Josué: o que foi que você fez? Sabe, querida, a Bíblia não diz isso aqui, mas a gente pode conjecturar que talvez essa expressão, o que foi que você fez, ela não estivesse talvez tão atrelada ao pecado propriamente dito, mas à dureza do coração em reconhecer o seu pecado. Era como se ele estivesse dizendo: você teve oportunidades, você teve oportunidades para se arrepender, você teve oportunidades para confessar. Querido, nosso Deus é um Deus cheio de compaixão, é um Deus cheio de misericórdia, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de bondade. E o Senhor então estava dizendo: olha, o que foi que você fez? Você não somente pecou, e isso por si só já traz morte sobre a sua vida, mas você teve a oportunidade de se arrepender, e você continuou endurecendo seu coração. O que foi que você fez?
A Bíblia nos ensina, queridos, que há uma medida de iniquidade. E quando essa medida de iniquidade ela chega ao seu limite, já não há mais o que fazer. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia vai dizer para nós, olha, que o Senhor ele se levanta, então diz assim, olha, eu vou destruir a cidade de Sodoma, eu vou destruir a cidade de Gomorra, porque a sua maldade tem chegado até a minha presença. E aí Abraão diz assim, olha, se tiverem ali alguns poucos justos, será que aquela cidade vai ser destruída? Você vê essa história se repetindo na vida de Moisés. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que a Bíblia está dizendo para nós que todo pecado ele precisa ser confessado. Porque a Bíblia diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga amém. Então, o que nós percebemos aqui é claro que, olha, todo pecado é um ato de ofensa para com o Senhor. Mas muito pior do que o ato do pecado é a continuidade nele. É você não se arrepender dele e você permanecer nesse estado. E é exatamente isso que nós percebemos aqui na vida de Acã. O que foi que você fez? Você teve oportunidades, mas você não se arrependeu. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que a consequência veio. É exatamente aqui que o inimigo se estabelece, numa retaliação contra as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos ensina, querido, que não existe uma maldição sem uma causa. Se existe uma maldição é porque há uma causa. Se o diabo leva vantagem na nossa vida, seja em que área for da nossa vida, nós precisamos olhar para nós e fazermos a oração de Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me por caminhos que sejam retos, guia-me por caminhos que sejam justos, não retire de mim o teu espírito. Então nós precisamos, amados irmãos, aprender aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui nessa história. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse certa vez, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar no reino com um olho só, do que com dois, você ir para o inferno, não é isso? Você lembra dessa história? Esse texto aqui, ele tem algo muito precioso a nos ensinar. Aqui o Senhor está falando sobre caminhos. Os nossos olhos, a nossa visão, ela nos permite trilhar um caminho. E o Senhor está dizendo para nós, olha, se existem dois caminhos, e um desses caminhos te faz pecar, um desses caminhos te faz perecer, um desses caminhos te tira da minha presença, arranca isso da sua vida. Isso precisa ser removido, isso precisa ser arrancado, porque isso pode nos levar à perdição. E é exatamente isso que nós vemos em Josué 7, nesse processo de conquista. Amados irmãos, quando o Senhor disse para Israel que o Senhor tinha uma terra que manava leite e mel, e essa terra era a terra de Canaã, o Senhor falava de toda a terra. E nós vamos percebendo que eles vão conquistando as cidades daquela terra, vencendo os povos daquela terra, porque o Senhor havia prometido uma plenitude. É isso que o Senhor ele tem para nós. Mas quando por alguma razão, a semelhança de Acã, no caminho, no processo, nós vamos tomando sobre as nossas vidas aquilo que é anátema, aquilo que é maldito, aquilo que possa até parecer precioso aos olhos humanos, mas que é abominável aos olhos do Senhor, nós vamos trazendo morte sobre a nossa vida. E sabe uma coisa que nós também aprendemos aqui? A Bíblia nos ensina que o pecado ele tem um efeito corporativo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que ainda que Acã,
ele represente a nossa individualidade, mas nós precisamos entender que o pecado individual, ele traz consequências coletivas. Você percebe que foi Acã quem pecou, mas Israel perde a guerra? Você percebe que foi Acã, o miserável, que pecou, mas ele, toda a sua casa é apedrejado, queimados e mortos. Então nós não podemos pensar que o nosso pecado, que o meu pecado, ele trará uma consequência simplesmente sobre a minha vida. Mas o meu pecado, ele pode trazer sim consequências sobre todos aqueles que me cercam. E isso nos chama a responsabilidade por uma vida santa aos olhos do Senhor. Então isso fala para a minha individualidade, isso fala para a tua individualidade, mas isso também fala sobre a nossa coletividade, irmãos. Nós precisamos olhar para nós. Esse Acã aqui, ele fala sobre o nosso eu, fala sobre aquilo que está dentro de nós. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim: pastor, o que é que o senhor acha disso? Será que de fato há um problema? Será que há um pecado na minha vida nessa área? E geralmente quando elas estão falando isso, elas sabem que existe. E elas estão dando uma de João sem braço. E sabe, irmãos, muitas vezes eu dou uma de Vanderlei sem braço. Porque nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos olhar para nós. E a palavra que aqui é exposta, essa é uma palavra que é viva. Essa espada é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, assim como declara a palavra do Senhor, que penetra até o íntimo do nosso ser, separando juntas e medulas, como declara a palavra do Senhor. Ela faz aquilo que somente ela pode fazer. Então, com isso, o que é que eu quero dizer para você? Se você sabe que existe pecado na sua vida, arrependa-se, assim diz o Senhor. Se você sabe que existe uma porta aberta na sua vida, hoje é noite de fechar essa porta. Porque isso traz condenação sobre a sua vida, mas também sobre a sua casa, sobre essa família. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Nós não precisamos, amados irmãos, esperar que as coisas elas possam ter o mesmo desfecho na vida que teve na vida de Acã na nossa vida. Sabe, olha, tem muita gente morrendo, mas que não precisaria morrer. Tem muita gente sofrendo que talvez não precisasse passar pelo sofrimento que tem passado. Pastor, e por que então isso acontece? Porque insistem em permanecer nesse lugar de erro, nesse lugar de pecado. Porque, irmãos, olha o que é que acontece aqui. Quando o Senhor se levanta por meio de Josué e diz assim: olha, há pecado em Israel. Era para de uma forma desesperada, Acã nem esperar nada. Era para ele se lançar e dizer: foi eu. Arrependido. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Mas a Bíblia diz que, olha, ele vai em cada tribo e ele nada fala. Ele vai família por família e ele nada fala. Ele vai de casa em casa até chegar à casa do seu pai e ele continua calado. Até que por fim o Senhor dá o CPF, o Senhor dá a RG, dá o número do cartão do SUS, né? Dá até o número aí da assistência do Covid, né? do kit Covid. Dá tudo. Assim, ó, o cara é esse aqui. Aí Josué não aguenta, Magal. Ele diz: homem, o que é que tu fez? Sabe, querido, às vezes é isso que o Senhor está dizendo para nós. Está dizendo assim: filho, o que é que você está fazendo? Porque eu tenho liberado uma palavra.
uma palavra que é vida, uma palavra que é luz, uma palavra que traz conhecimento, mas você permanece inerte, você não reage, você não confessa o seu pecado. O Senhor disse assim para Israel: olha, vocês vão avançar, vocês vão conquistar, mas existe uma prova de obediência, e essa prova é: não tome despojos, não tome para a sua vida aquilo que eu condeno. Nós precisamos, amados irmãos, amar tudo aquilo que Deus ama, mas também odiar tudo aquilo que Deus odeia. Nós não podemos viver a nossa vida como uma prostituta ou um prostituto que vive traindo o marido ou a mulher. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Olha, há uma bênção, há uma terra que emana leite e mel, amém? Há uma vida abundante, há uma vida gloriosa, há uma vida triunfante, amém? Mas isso só será conquistado por meio de uma vida obediente. Então é preciso nós lutarmos para sermos obedientes. É preciso nós buscarmos esse lugar em Deus. E todo ato de desobediência e permanência nessa desobediência, logo vem a derrota. Porque aqui o que é que acontece? Quando Josué diz para Acã: o que é que você fez? Primeiro ele chama assim: olha, vai orando a Deus. Talvez alguma coisa possa acontecer. Adora o Senhor, exalta o seu nome, e depois coloca para fora: o que foi que tu fez? Aí ele diz tudo o que ele havia feito. Parece ser confissão de pecado, mas não é. É apenas convicção. São coisas diferentes. Querido, olha, aquele que é pego no ato de um pecado, e então por consequência disso ele confessa o seu pecado, isso nunca foi confissão. Porque se ele não fosse pego, ele continuaria fazendo aquilo que ele vinha fazendo, ele continuaria na moitinha. Então, depois da derrota vem a convicção. Toda derrota ao pecado, querido, traz desilusão. Para e pensa comigo. O que era uma capa babilônica? O que era um pouco de prata e um pouco de ouro diante de toda uma terra conquistada? Uma terra que tudo que se plantava dava, uma terra próspera. E além de tudo isso, a bênção do Senhor sobre suas vidas. A garantia de que qualquer exército inimigo que eles enfrentassem, eles venceriam. Agora vamos trazer para a nossa realidade. O Senhor está dizendo assim: olha, eu tenho preparado um lugar para vocês, diga amém. A Bíblia diz, querido, que esse lugar é extraordinário. A gente não consegue imaginar ainda que a Bíblia descreva para nós, mas a gente não consegue mensurar como é esse lugar. Um lugar como nenhum outro. Aí o Senhor está dizendo assim: tudo isso eu tenho preparado para vocês. A senha para entrar nesse lugar é Jesus Cristo. É ter o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. É ter os seus pecados perdoados por Ele, amém? Agora o caminho, ele é estreito. O caminho é caminho de obediência. O caminho é caminho de cruz. O caminho é um caminho de negação de si mesmo. Aí eu pergunto para você: o que é uma capa babilônica? Um pouco de ouro, aonde as ruas são de ouro. Você já parou para pensar nisso? Mas você já parou para pensar que às vezes nós nos embaraçamos com essas pequenas coisas e nós vamos enterrando?
Nós vamos colocando no porão da nossa alma, e nós não confessamos os nossos pecados, e tudo isso é o que? Desilusão. É uma mentira do diabo. A Bíblia vai dizer para nós que então, após aquela derrota de Israel, houve uma grande humilhação. E sabe, a humilhação é um processo importante na conquista. É após essa grande humilhação de Israel, quando eles se colocam ali diante do Senhor, depois de todo o desfecho, depois de toda a confissão, depois de se matar o pecado, que eles vão vencer a cidade de Ai. Sabe, a cidade de Ai, ela não era um problema. Josué não era o problema, mas o problema era o anátema que estava no meio do povo. Sabe, irmãos, o que o Senhor tem ensinado para nós aqui é que é hora de nós nos levantarmos como um povo santo de Deus, contra o qual o diabo não tem contra o que nos acusar. Amém? Por esses dias eu ouvi uma palavra e eu compartilhava com a minha esposa, porque a Bíblia diz para nós que um dia Lúcifer, ele era um anjo de luz. Ele foi criado pelo Senhor. E ele então comparecia diante dele. E depois então que ele é expulso, depois que ele é lançado, que ele é banido do céu, a palavra do Senhor Deus diz que ele vive de passear e de rodear a terra para trazer roubo, morte e destruição. Não é isso que diz a Bíblia? E a Bíblia diz que um dia os filhos de Deus foram comparecer diante dele. Isso aqui a palavra fala sobre os anjos do Senhor. E lá estava também Satanás. O livro de Jó fala isso para nós. E a Bíblia diz que então o Senhor pergunta: o que você estava fazendo por onde você andava? A Bíblia diz, ele disse assim: olha, eu estava por aí, andando, passeando, rodeando a terra. E aí o Senhor diz assim: você viu o meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desvia do mal. Talvez ali Satanás dissesse assim: ó, vamos falar de Pedro, vamos falar de João, vamos falar de Magal, mas logo de Jó. Sabe, Jó não teve 1% daquilo que Deus deu para Lúcifer. E Jó era íntegro, temente, reto, e isso destrói completamente Satanás. Sabe, meus amados irmãos, a Bíblia ensina para nós que a nossa santidade, ela deixa, vamos dizer assim, Satanás endemoniado. Uma vida íntegra e reta, Satanás não pode suportar. E aí Satanás diz assim: também você tem dado tudo para ele? O Senhor conhecia Jó. O Senhor disse assim: olha, você pode tirar tudo dele, só não tire sua vida, só não toque na sua vida. Sabe, a Bíblia ensina para nós que o que Satanás tinha contra Jó não era inveja pela sua prosperidade, porque, segundo alguns dizem, ele era o homem mais rico da sua época, em todo mundo. O problema de Satanás não era com a prosperidade de Jó. E ele começa então a ir tirando cada uma daquelas coisas que ele tem. Tudo que ele queria era entrar na cabeça de Jó, para levar Jó
a blasfemar contra o Senhor, a amaldiçoar o Senhor, e então ele alcançar o seu intento. Mas a Bíblia diz que Jó se manteve íntegro, firme diante do Senhor. Esse é o chamado do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Talvez você possa olhar para si e dizer assim: mas em nada eu me pareço com Jó. Porque, aliás, olha, quem de nós pode dizer que tem algo semelhante com tamanha integridade? Mas o fato é que o Senhor está dizendo para nós, a partir de hoje, nós podemos escolher esse caminho, amém? E a Bíblia diz que esse pecado que nós não confessamos, esse pecado que nós guardamos conosco, é a concessão dada, é a carta dada nas mãos do diabo, para que ele possa cirandar a nossa vida. Então, meus amados irmãos, hoje é tempo da gente confessar. Sabe, a retaliação, ela vem para revelar o oculto. É tempo da gente colocar para fora, é tempo da gente expor. É tempo da gente se arrepender do nosso pecado. E nós sabemos qual o nosso pecado, nós conhecemos o nosso pecado. Então, olha, o Acã está dentro de nós e não fora, gente. Não é olhando para o lado, mas é olhando para dentro de nós. Se você sabe que você tem o pecado, sei lá, por exemplo, da mentira. Se você tem o pecado da língua grande, você, gosta muito de falar dos outros. Se você tem o pecado, sei lá, do vício, da imoralidade, se você tem, seja lá qual for o pecado, você sabe quem você é. É preciso olhar para dentro. É preciso olharmos para dentro de nós e nos arrependermos. O Acã teve que vir para fora. Ele teve que ser queimado. Enquanto não se tirar o anátema de dentro de nós. E com essa expressão eu finalizo. Mas eu chamo a sua atenção. Enquanto o Acã que está dentro de nós, ele não for tirado para fora, o Senhor será contra nós. A Bíblia diz: a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O nosso grande problema, escute bem isso, não são os nossos grandes pecados. O nosso grande problema são os nossos pequenos pecados, que nós muitas vezes temos a tendência a relevá-los, temos a tendência a não considerá-los, e as pequenas raposinhas, quando elas entram, elas fazem um grande estrago. Então é tempo de se arrepender, amém? Então o que a palavra do Senhor nos ensina aqui nessa noite hoje é: há uma terra por conquistar. Nessa terra, há uma vida plena e abundante de Deus para todo aquele que nele crê. Diga amém. Mas nesse caminho, que é estreito, nós precisamos santificar a nossa vida. Então, o convite para hoje, eu quero chamar o pessoal do louvor. Vem para cá, Tiago. Vamos passar um pouquinho hoje da hora. Não tem problema não. Nesse caminho, você tem que ser santo e eu tenho que ser santo. Nesse caminho nós precisamos ser obedientes. Nesse caminho a gente tem que tirar o anátema de dentro de nós. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. E aí você já vai fazendo a tua oração. Você já vai colocando a tua vida diante do Senhor. Se há pecado na tua vida, confessa agora esse pecado no nome de Jesus. Arrependa-se no nome de Jesus. Se você olha para você e diz assim: olha, mas eu não consigo ver
peça ao Senhor, diga: Senhor, me mostra se há em mim algum caminho mau, porque dele eu quero me consertar hoje, no nome de Jesus. E se você hoje está aqui para tomar uma decisão, se você hoje está aqui para entregar a sua vida para Jesus, ou se você está aqui para se reconciliar com Jesus, se você está aqui para andar nesse caminho, o caminho do Senhor, você veio na noite certa, você está no lugar certo, porque aqui o Senhor está expondo a realidade do pecado, mas não para te condenar, mas para te perdoar e fazer de você uma nova criatura em nome de Jesus.